Ora, neste vídeo vamos falar sobre passar as culpas. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube sobre a culpa em si, por isso era bom vocês também irem ver, porque este vídeo é um acrescento a esse. A culpa em si é algo que nos é ensinado e é algo que também pode ser benéfico, por isso, como tem recompensa, as pessoas continuam a utilizar a culpa como arma de poder. O vídeo de hoje sobre passar as culpas é um bocado isso, não é? Porque nós vemos à nossa volta que ninguém assume as culpas, por isso passam sempre as culpas para os outros. É isso que nós vamos desconstruir hoje, ver quais são as vantagens e quais são os benefícios das pessoas que fazem isto, não é? Por isso, passar a culpa é uma desresponsabilização, não é? Eu não quero assumir a responsabilidade, encontro quem? Quem, especificamente, um conjunto, uma generalização, não é? Vemos muito isto quando existem os bullying, o machismo, o racismo. Estamos a falar de uma generalização. É uma desresponsabilização. Por isso, passamos a culpa para os outros, não é? Ora, isto é uma aprendizagem. Ora, vamos lá atrás desconstruir isto na aprendizagem entre os meninos e as meninas, não é? Os meninos, quando estão a ser educados, nós vivemos ainda numa educação muito machista, muito diferenciada. As pessoas ouvem machismo e ficam às vezes com os ouvidos feridos. Não, eu não sou machista, nem ensino isso aos meus filhos. Mas basta haver uma diferenciação. Essa diferenciação é o que vai criar depois a sensação na pessoa, neste caso na criança, adolescente, jovem adulto e adulto, de que pode fazer o que quiser. Ora, como a sociedade em si é diferenciada, ele depois vai encaixar em todos os pontos onde ele pode diferenciar. Por isso, nós ainda vivemos hoje com uma educação muito machista. Basta ver que nós, aos meninos e às meninas, não permitimos as mesmas coisas, não é? O cor-de-rosa é para as meninas, o azul é para os meninos, os meninos têm horas para chegar a casa, as meninas têm horas diferentes para chegar a casa, os meninos podem ter um grupo de amigos indiferenciado, as meninas têm que ter um grupo de amigos conhecidos e identificados pelos pais e pelas mães. Tudo isto são situações diferenciadas, não é? A menina chega a casa e diz: eu tenho na escola 2 ou 3 namorados, o Filipe, o Manel e o Joaquim, e a mamãe vai logo a correr a dizer: não, nós só podemos ter um namorado, não é? O menino chega a casa, tem a Patrícia, a Manela e a Filipa e é um campeão. Ah, tens 3 namorados. Isto é a nossa realidade. Ou nós. Ora, aqui está. Ou nós não vemos isto como um problema e passamos as culpas para os professores, para a sociedade, para os outros. Ora, aí está um passado de culpas. Ou vemos que isto é um problema e começamos a ensinar as nossas crianças a serem diferentes. A comprar brinquedos iguais para meninos e para meninas, as cores iguais, a ensinar os meninos e as meninas a fazer as mesmas coisas, inclusive o limpar e o organizar. Porque isto hoje em dia vemos em casas de adolescentes, de famílias que têm adolescentes, filhos e filhas, e andam as filhas a fazer de escravas e de criadas dos filhos, não é? Porque, ora, aí está. Há uma diferenciação entre sexos. Não é? Ora, indo lá atrás, o rapaz em si aprende logo este tratamento diferenciado. Por isso, ele vai ser muito mais imaturo. Imaturo no sentido de que testa menos, não é? Como não tem responsabilidades, não é? Tudo o que ele faz, a consequência nunca é tão grave. Não é? E assim vai, muitas vezes até aos 40 anos, não é? A fazer asneiras atrás das asneiras, erros atrás dos erros, prejudicando as outras pessoas, mas sem ser penalizado. Não é? Ou é penalizado, mas não na mesma gravidade que o género feminino se fizesse exatamente a mesma coisa. Não é? Ora, quando há um tratamento diferenciado, aprende-se mais depressa a mentira. Ora, os meninos hoje em dia fazem asneiras, mentem e não têm consequências. Não é? Se forem apanhados na mentira, a mentira mesmo pelos pais num menino e numa menina não é interpretada da mesma maneira. Não é? Ora, aí está, outro tratamento diferenciado. Ora, as meninas, qual é a educação delas, não é? Ficam maduras muito mais cedo, porque têm muito mais responsabilidades, não é? Muitas vezes até são elas que tomam conta dos irmãos, não é? Têm um grau de exigência muito mais elevado, porque tudo que elas têm que fazer, ensinam-nos mais coisas e elas têm que fazer aquilo muito bem. A religião em si é um bocadinho aqui, castra um bocadinho também a parte feminina, porque entra aqui a vertente do pecado, independentemente depois da religião, mas esta parte de que se fizeres isto é bom, se fizeres isto é mau, e se nós formos ver depois a maior parte das religiões, elas também têm tratamentos diferenciadores do sexo masculino e do feminino, não é?
E depois, se o género feminino mentir, o mundo acaba, não é? Isto se um filho sair de casa e for apanhado depois ou houver as neiras com drogas leves ou bebedeiras, leva castigos e tudo isso, mas é tratado de uma maneira que é totalmente diferente se for uma rapariga adolescente a passar por estas situações, não é? Por isso, depois eles chegam ali às adolescências e aos jovens adultos, não é? Até mesmo na parte da sexualidade, não é? Que há um tratamento diferenciado. Eles, se andarem com 3 ou 4 ou 5 são os campeões, elas, se andarem com 3 ou 4 ou 5 são umas putas. A sociedade é isto, não é? Ou nós vemos isto como um problema, ou estamos todos a contribuir para que isto se perpetue, não é? As novas gerações, agora, que têm 5, 6, 7 anos, por isso ainda são crianças, vão ter um contexto muito mais de más aprendizagens do que nós, que hoje em dia somos pais. Porquê? Porque eles já são menos comunicativos, já são menos sociais, vão ter menos experiência de estágio da socialização. Ora, como vão ter menos, a probabilidade é ou corre tudo bem, ou se correr tudo mal é isso que eles vão aprender. E a probabilidade hoje em dia das coisas correrem mal é grande, não é? Por isso, temos que ver aqui que a culpa, o passar a culpa, é uma arma de poder, não é? O menino está a jogar a bola, de repente alguém cai ao chão, não é? A menina ou a menina? Não fui eu, foi ele, não é? E ali não se está a ver a situação de a criança ter sido atirada ao chão, mas está-se a ver o problema de quem foi. Não é? Está-se a discutir o quem foi. Ora, isto nós vemos na nossa sociedade, basta abrirmos os olhos, por isso, basta não andarmos com as viseiras a olhar só para a frente nas redes sociais, a acreditar nas notícias que são premeditadamente falsas, não é? Porque isso já não são fake news, não é? Já são notícias feitas para serem falsas, para serem seguidas, não é? Nós vemos isto na política, não é? Na política não há responsabilização nenhuma, não é? Um governo entra, a culpa é do outro anterior, e depois o anterior vai para lá, a culpa é do outro. Nunca a culpa é nossa. Mesmo nos grandes casos que vemos de crimes, alguém rouba milhões e depois é um mexilhão ali que anda ali nos tribunais, porque os outros ou têm Alzheimer ou estão na ericeira, não é? Isto é a nossa sociedade. Se nós fecharmos os olhos a isto, estamos a alimentar este passa-culpas, não é? Isto depois não há responsabilização nenhuma. Vamos ao hospital, há um mau ato médico, vai para tribunais, ninguém é responsabilizado. Ou se é passado 10, 15, 20 anos, que isto não é justiça nenhuma, não é? Se há um acidente de aviação, nunca ninguém assume, não é? Aliás, as próprias companhias de seguros já fizeram a declaração amigável para não entrarem nesses conflitos, não é? Eles preferem pagar 50% mesmo de que não tenham culpa do que estarem a discutir culpas. Porque há sempre uma culpa no acidente. A culpa não é 50-50. Mas, como vocês veem, este passar culpas até já entrou até nas próprias leis do país, não é? Porque hoje em dia já há responsabilizações desde o poder central para o autárquico e para o local, para as freguesias. Ninguém se responsabiliza por nada. Ninguém se responsabiliza por 60% das pessoas não irem votar. Não é um não problema, porque está a beneficiar alguém, obviamente, não é? Ninguém se responsabiliza por os nossos alunos hoje em dia passarem de ano com 4 ou 5 negativas. Ora, há um passado de culpas, a culpa não é de ninguém, não é? Ninguém hoje em dia quer saber porque é que são feitos exames do 9º ano ou do 10º ano e a nota não conta, não é? Por isso, há aqui uma desresponsabilização, até mesmo educacional, porque hoje em dia os pais querem exigir dos filhos alguma coisa e temos putos de 4, 5, 6, 7 anos até aos 10 a dizer ao pai, eu não preciso estudar porque o teste não conta para a nota. Ora, isto tira aos pais o poder de intervir, se o quiserem, porque a maior parte dos pais desresponsabiliza-se, passa a culpa para os professores. Tudo o que é de bom dos filhos é deles, tudo o que é de mau é dos professores, não é? Ora, aqui está. Este passado de culpa é cultural, certo? Por isso, nós depois temos aqui, internacionalmente, vemos nas guerras que países invadem outros países, a culpa não sabe quem é, não é? Ou atribui as culpas aos maus, não é? Aos maus, quando há muitos bons que fazem exatamente a mesma coisa, não é? Agora, hoje em dia estamos a ver a Rússia a invadir um país, a culpa é da Rússia. Muito bem, mas e quando os Estados Unidos invadem outros países, a culpa não é deles? Isto aqui, hoje em dia, nós temos que ver que a culpa, este passar de culpas, não é? Tem poder, não é? Quanto mais poder a pessoa tem, mais passa culpas faz, não é? Ora, o próprio direito, eu já falei ainda agora dos acidentes, não é? O direito em si é a procura de uma responsabilização. Uma justiça feita com 10 ou 15 anos, depois não é responsabilização nenhuma, não é? Isso é quando não prescreve ou quando são condenadas ou responsabilizadas as pessoas erradas, não é?
Por isso, e depois temos aqui também o passa-culpas relacional. Quantas famílias não têm discussões, não é? Entre familiares, porque andam todos a passar as culpas uns aos outros, não é? Não há ninguém com autoridade para, a nível familiar, sentar as pessoas e encontrar a situação. Não se falam, não se veem, passam anos assim, porque andam a passar as culpas uns para os outros, não é? Chegamos às relações, né? As relações amorosas, que é um passa-culpas constantes, não é? Tudo o que acontece numa relação não é nada com as pessoas, é com as outras, é com as famílias, é com os filhos, é com o parceiro ou parceira, é com os outros, não é? Nunca com eles. Né? Ora, este passa-culpas não é bom. Até vimos agora na parte da saúde, onde o passa-culpas este está institucionalizado. Aliás, nesta pandemia, os laboratórios mundiais puseram os governos a assinar documentos que, se os efeitos secundários fossem maus, a responsabilidade não era deles. Por isso, passaram a culpa para os governos, não é? Isto está institucionalizado. E as pessoas aprendem com isto, porque nós aprendemos com a sociedade, nós vemos e repetimos, certo? Depois também existe aqui a desresponsabilização, o passa-culpas parental, não é? Então, quando há divórcios, a culpa é sempre do outro, não é? O pai a acusar a mãe a acusar o pai, porque são dois contextos diferentes, não é? Claro, chegamos depois também aqui ao contexto dos idosos, não é? Que hoje em dia a culpa das famílias é quase tudo dos velhos, não é? O problema é que os velhos, como também estão no final da vida, assumem muitas culpas, às vezes muitas que não têm, só para não serem abandonados, não é? A pior coisa que pode acontecer hoje em dia a alguém que chega idoso e que durante a vida não tenha até tratado bem as outras pessoas é ficar abandonado, não é? Ou tem dinheiro ou é um desgraçado, não é? Isto é uma desresponsabilização até familiar. Nós vamos a outras culturas, não é? Por exemplo, mais para o Oriente, e um idoso tem importância na sociedade, não é? São cuidados pelas famílias. O Ocidente não vê a idade como um problema. É uma despesa, é uma chatice, não fazem nada. Mas, hoje em dia, a maior parte das famílias vive do que estes idosos construiu. Porque hoje as pessoas ganham menos do que estas pessoas que trabalharam vidas inteiras com sacrifícios que as novas gerações nem sabem o que é que isso é, né? Novas gerações o que querem saber é quanto é que vale o terreno ou a casa que vem do avô ou da avó, não é? Isto é um passa-culpas constante que, para nós adultos, se pensarmos nisto, que é o que estou a fazer aqui neste vídeo, não nos é benéfico. Porque em algum momento da nossa vida nós vamos ter culpa de passar culpas, não é? Claro, as pessoas querem evoluir, porque há pessoas que passam a vida inteira não sentem culpa absolutamente nenhuma, não é? O que temos que ver hoje em dia é, nós só quando pensamos, por isso quando utilizamos o cérebro, é que pensamos nestas coisas, não é? Em que é que isto nos beneficia ou não. Depois, uma pequena franja evolui, não é? É as pessoas que geralmente se deixam de mentir, deixam de passar as culpas, assumem-nas, mudam de vidas, geralmente querem menos e querem menos pessoas. É uma filosofia de vida diferente, que não é generalizada, não é? Generalizada é, queremos tudo, de preferência sem muito esforço, e se houver problemas, a culpa é de todos os outros, menos minha, não é? Isto é a sociedade onde nós vivemos, não é? Por isso, como é que nós, a pergunta em contexto clínico que eu ouço mais é como é que nós lidamos com pessoas que não conseguem assumir as culpas, não é? Esta resposta é simples, não lidem, não é? Por isso, evitem estas pessoas. Se têm estas pessoas nas suas vidas, tirem-nas, divorciem-se, separem-se, não estejam com pessoas que não assumem culpas. Porque nós, quando queremos uma relação, é para dividir esforços, dividir conquistas, dividir objetivos. Isto hoje em dia está tão dividido, que isto é quase uma divisão 80-20, não é? Vejam na vossa relação quem é que é os 20 e quem é que é os 80. Não é? Isto acontece, não precisam de olhar à volta. Olhem para dentro da vossa família, das vossas relações e dos vossos filhos e dos vossos parceiros ou parceiras, não é? Há pessoas que não assumem culpas de nada, não é? É uma mentira e não foi uma mentira, foi um mal-entendido, uma omissão, um erro, uma coincidência, um lapso, não é? Isto tudo nós aprendemos na sociedade, porque hoje em dia um governo não mente, não é? São omissões, são erros, são lapsos. Ora, tudo isto que na prática é uma desresponsabilização, é um passa-culpas, não é? O problema às vezes não é das pessoas que passam as culpas, é das pessoas que assumem as culpas que os outros lhes passam, não é? Temos que perguntar porque é que quem passa as culpas, qual é o benefício,
E há muitos, obviamente, não é? E quem as recebe? Porque é que está a assumir as culpas que não são deles? Quais são os benefícios? Muitas vezes têm a ver no âmbito da socialização, não é? Para pertencerem a grupos, para não ficarem sozinhos, para terem até algum poder, porque quem assume culpas... Há pessoas nas empresas, se vocês devem conhecer, parceiros, não é? Que são as pessoas que resolvem as situações difíceis. Essas pessoas na sua vida andam sempre a resolver dificuldades, mas pelos outros são vistos como pessoas que conseguem resolver as coisas. Por isso tem alguns status. Ora, isto de status de andar a resolver problemas das empresas, não é? Quando todos contribuem para o problema, mas só um ou dois é que o resolve, é um status que é negativo, não é? Mas durante X tempo as pessoas gostam de estar ali no palco, não é? No holofote. É a pessoa que toda a gente fala. O problema é que isto durante muito tempo cansa, não é? As pessoas chegam a um ponto de dizer eu não quero mais este holofote ou este palco, não é? As outras pessoas que resolvam, não é? Ora, tem que, com pessoas que não assumem culpas, evitar discussões, porque numa discussão, como é lógico, as culpas vão soar para quem? Para nós, não é? Por isso, não entrem em discussões. Não criem públicos para estas pessoas. E depois, premeditem as vossas decisões. Isto nas empresas e nos partidos políticos hoje em dia é fácil, não é? Uma pessoa está a fazer uma coisa e já sabe, à partida, que se correr mal vai levar com as culpas. O que é que vai fazer? Tira todas as fotocópias, tira todas as gravações, faz vídeos, não é? Arranja provas para se um dia calhar para mim, calma lá, está aqui as provas, não fui eu. Porque as pessoas já partem do princípio que vão ficar com as culpas, não é? Por isso, hoje em dia, até mesmo numa relação, não é? É bom... Isto hoje é tão caricato que as pessoas, como não confiam uns nos outros, não é? Eles nelas ou elas neles, ou eles neles e elas nelas, não é? Conforme a vossa orientação sexual, as pessoas parece que hoje em dia vou sair com um amigo ou com uma amiga e parece que têm que andar depois a tirar a tirar fotografias e a fazer lives para provar à pessoa que está lá, não é? Isto tudo hoje em dia está muito complicado. As pessoas acabam por... E por isso, cada vez mais, as pessoas não têm relações, não é? Porque a relação hoje em dia é muito tóxica e muito passa por este passa-culpas, não é? É preciso as pessoas hoje em dia empoderarem o suficiente para, logo no namoro, saberem que tipo de pessoa é. Porque a pessoa já tem um histórico, não é? De responsabilidade, ou de imaturo, ou de erros, ou de dívidas, ou de prisões, ou de drogas, ou de... Tudo, nós temos passados, então descubram isso. É melhor descobrir antes do que depois, porque depois já estamos emocionalmente envolvidos e é mais difícil de gerir isto, não é? Ora, só tem poder quem passa as culpas? Não. Há uma franja muito grande de pessoas que são as vítimas, por isso que se fazem de vítimas, a vitimização tem muito poder, não é? Por isso, o que é a vitimização? Na prática é... Nós somos os coitadinhos. O que é que nós, ao sermos coitadinhos, vamos ter públicos de pessoas que têm pena, e as pessoas que têm pena, qual é a base da pena que têm? A culpa, não é? Muitas vezes, e isto mais no género feminino, as mulheres querem ajudar os homens, os parceiros, os namorados, os filhos, não é? O outro género, não é? Porque a mulher é feita para construir, é mais proativa, é mais positiva, não é? Por isso passam sempre vidas quase aqui a ajudar os outros, não é? Vivem para os outros, não é? Ora, a vitimização funciona muito bem com elas, porque elas, para terem pena de alguém, é porque no histórico delas, no passado delas, houve alguém numa mesma situação ou com o mesmo contexto. Então elas, como não têm culpas do passado, agora não querem repetir. Então têm muita pena. Por isso, vemos aqui muitas situações de parceiros que até são muito... têm poder nas relações, eles é que mandam, eles é que fazem, de repente é apanhado numa situação qualquer, numa dívida que não disse, numa infidelidade, não é? E é o coitadinho, não é? Nem parece aquela pessoa, é precisamente a outra... Ora, aquilo é um teatro, simplesmente porque ele, vitimizando-se, vai passar as culpas para outra pessoa, não é? A pessoa, por culpa, vai ter pena dela e vai dar as tais famosas segundas oportunidades que, quando vocês dão uma segunda oportunidade, ponham lá mais, terceira, quarta, quinta, sexta, isto vai ser a vossa vida, não é? Porque quem dá uma segunda oportunidade vai dar uma terceira, uma quarta, e quando recusar a terceira e a quarta, a pessoa vai dizer, desculpa lá, então, mas tu já me deste uma segunda, uma terceira, porque é que não dás a quarta e a quinta, não é? É que isto hoje em dia parece caricato, não é? Mas são as vidas das pessoas e isto, as pessoas cada vez mais têm má saúde mental porque têm estes contextos, não é? Por isso, as pessoas que se vitimizam têm poder sobre muitas pessoas que não se vitimizam. Temos que ter aqui um bocado que nós somos aprendizagens, por isso a maior parte das nossas aprendizagens, a culpa não é nossa, foram-nos ensinados.
O que nós podemos fazer agora, em adultos, é mudar aquilo que ou queremos evoluir ou que não está a funcionar, não é? Eu dou muitos exemplos, por exemplo, na sexualidade, onde estas más aprendizagens, há muitas passagens de culpa, não é? Vão lá ver o meu vídeo sobre a sexualidade, para vocês verem que muitas vezes, e aqui os géneros funcionam, há muita diferenciação. Por exemplo, olha, na ejaculação precoce, há mulheres que de repente, não é? Conhecem alguém por quem se interessam, por quem se apaixonam, ou é amor à primeira vista, e de repente, na sexualidade, descobrem que o homem tem ejaculação precoce. Por isso, na prática, ejacula mais depressa e ela não tem prazer, não é? Estas mulheres passam a ser enfermeiras, porque elas querem resolver este problema. E eles não querem saber disto nada, porque este problema ele já tinha, não é? Mas agora encontrou a pessoa certa que se adapta ao problema, que se conforma. Ora, passa a culpa para ela, não é? Ora, eu não consigo porque tu não me ajudas, não é? Ora, isto na ejaculação precoce, como pode haver uma disfunção sexual, não haver mesmo uma ereção. Ora, qual é a primeira? Passa culpas do homem que sai logo. Isto só me aconteceu agora. Não, isto só me acontece contigo. Por isso, há um passa-culpas, está a ver? E depois, há muita também rigidez sexual. Há homens, hoje em dia, que na sexualidade aquilo é para o despacha. Não é? Quantas mulheres não veem que aquilo é 2, 3 minutos e acabou. Está a dormir, não é? Por isso, esta rigidez de não haver preliminares, não haver o sexo oral, não fazer a parceira ter prazer primeiro, não conhecer o corpo da parceira, não fazer tudo, não é? É uma rigidez, não é? Ora, o que acontece é que quando a mulher exige isto, a verbalização do homem é sempre de mas agora tu queres sexo oral porquê? Queres sexo anal porquê? Não é? Isto aqui não é... As mulheres decentes não fazem... Estão a ver? Entra logo aqui o passa-culpa pela crítica, pela parte da educação. Não é? Ora, um homem hoje em dia pode experimentar o que quiser sexualmente, a mulher pode experimentar o que quiser sexualmente. Por isso é que se chama experiência. Tem mais é que encontrar o parceiro e a parceira certa. Não é? Mas há aqui estes passagens de culpas que criam muitos problemas nas relações, não é? E muitos destes problemas ou chegam aqui à ajuda psicológica para nós intervirmos, ou então passam anos e anos e anos nestas situações. Ora, eu só estou aqui a falar de ejaculação precoce, disfunção sexual e rigidez na parte do masculino, porque na parte do feminino os homens nem querem saber. A mulher não tem prazer, não lubrifica, não quer saber. Desde que os 2, 3 minutos deles estejam garantidos, está feito. Ou então, é uma justificação para infidelidade, não é? Ela não pode, vai ao outro lado. Isto depois também, a sociedade acaba quase por defender um bocado isto, não é? Ainda esta semana nos jornais uma decisão de um tribunal que diz que por não haver relações sexuais o homem era agressivo. Isto é um juiz de direito que está a escrever, por isso ele não está bêbado a falar, está a escrever uma sentença onde diz que por a mulher não ter relações com o marido, ele pode ser agressivo, ou pelo menos a desculpar a agressividade. Ora, na prática, isto é um tratamento diferenciado. Ora, aí está, um passa-culpas. A nossa vida está... Tudo isto está na nossa vida. Temos que ver, não é? E, de preferência, afastarmos destes contextos, certo? Porque só assim é que podemos ser felizes, não é? Nas discussões, então, os passa-culpas, isto aqui é... a pessoa não falar é um passa-culpas. Por isso, quem não fala tem poder, não é? Eu não falo, fala tu para aí. E a pessoa está ali a falar, na prática, a culpa é dela. Porque eu não preciso falar. O problema não é meu, não é? Ou... quando grito, não é? Quando grita mais alto, nem precisa ter razão, só precisa de saber gritar, não é? O outro lado, com medo, submete-se, não é? Por isso deixa de ter poder, mas fica com as culpas, não é? Ou as agressões, obviamente, que não deixam de ser crimes, que as pessoas deveriam logo fazer queixar às polícias, mas não. Dão as segundas oportunidades, não é? E ficam com as culpas. Culpas de porque é que eu deixei ele bater-me. Foi a primeira a chapada, depois o pontapé, depois o que for, não é? Nós temos que aprender a lidar com isto e a evoluir. Ora, como é que nós evoluímos? Procurem ajuda, obviamente, porque vocês no vosso contexto não estão a conseguir resolver isto. Os psicólogos servem para vos ensinar, muitas vezes sem ser do mesmo contexto, a vocês terem aqui mais flexibilidade mental para se adaptarem, como gerir as vossas emoções, como não permitirem tanto, como dizerem não nos momentos certos e muitas vezes, como é lógico, iniciar aqui uma separação relacional ou mesmo de relações tóxicas, de familiares, de pais para filhos,
hoje em dia as nossas relações não têm muito boa qualidade. Por isso, temos que nós primeiro salvarmos-nos a nós, que é para depois salvarmos o que se pode à nossa volta, não é? Nós, para aprendermos, para evoluirmos a não passar culpa aos outros, temos que desaprender. Por isso, nós aprendemos que passar culpa aos outros tem benefícios. E tem, obviamente, eu tenho menos consequências, não é? Mas, por isso mesmo, nós temos que ver quem é que nós estamos a responsabilizar, não é? Porque não tenham dúvidas nenhumas que, por exemplo, numa guerra como a Rússia e a Ucrânia culpa a Rússia e a Rússia culpa a Ucrânia. Há um passa-culpas, certo? Por isso, isto não se vai resolver, a não ser através da guerra, obviamente, não é? Que é uma coisa negativa. Por isso, tirem lá a guerra desta dimensão entre dois países e venham para uma relação entre um homem e uma mulher. Ou entre uma mãe e um filho, ou um pai e uma filha, ou um parental, ou entre filhos e pais mais velhos, neste caso idosos, não é? Ou no escritório. Isto são guerras também, só não tem tanques e helicópteros, mas muitas vezes as consequências às vezes até são piores que as guerras, não é? Desempregos, pessoas que são acusadas de furtos e de roubos e de ineficiências que não têm culpa. O passa-culpas hoje em dia só beneficia quem passa a culpa, obviamente, não é? E há aí pessoas especialistas a passar culpas, não é? Nada tem a ver com isto. Isto parece aquela situação de alguém que vai lá, faz o problema e de repente sai e fica a ver toda a gente a resolver o problema ou a passar as culpas do problema, não é? Só em casos muito graves é que as pessoas procuram ajuda, não é? Quando há dívidas muito graves, quando há divórcios, acidentes, despedimentos, mortes, não é? Quando há algo muito grave que socialmente as pessoas não conseguem aceitar, é que as pessoas procuram ajuda. Ora, vamos prevenir isto antes de chegar a estes limites, não é? Eu, quando faço a intervenção em casos de culpa, ensino sempre que a culpa tem que ser sempre nossa, não é? Quando nós passamos as culpas, nada é... Ora, isto é um problema. Por isso, se nós vamos resolver o problema da culpa, temos que assumir a culpa. Para já, se eu estou num problema, por exemplo, com um filho, ou com um parceiro, ou com uma família, eu estou lá porque quero, não é? Por isso, se não quero estar... Se não quer ficar com as culpas, tem que sair deste contexto. Para isto eu tenho que assumir uma culpa, que é que isto teve uma origem, né? Com os filhos, se calhar não tive autoridade suficiente, dei demais, que é o que acontece hoje em dia, com um parceiro permiti demais, se calhar por carência ou por solidão, com os idosos, eles tiveram poder na vida, agora, se estão velhotes, ganhei eu poder, não é? Tudo isto tem origens. A psicologia serve para nós irmos às origens, não é? Ora, o que nós temos que ver é isto, não é? Nós, para evoluir, temos que assumir a culpa. Porque se 100% da culpa é minha, eu consigo resolver 100% do problema. Se eu chego aqui, como alguns clientes chegam, e clientes que dizem, não, a culpa não é minha, metade é minha, metade é do outro, metade da culpa do outro nós nunca vamos conseguir resolver. Porque não é nossa, é do outro, não é? Por isso, isto não é assumir culpas que não são nossas. É assumir que em determinado momento esta pessoa que cria o problema, seja ela qual for, filho, parceiro, parceira, idosos, colegas, chefes, nós somos a origem de permitir, não é? Faço aqui uma analogia. Nós temos o país que temos e os políticos que temos porque não fomos votar. Ora, aí está a origem. Estão a ver? Por isso, é aqui que nós temos que ver. Temos que ir às origens das coisas. E isto é nas consultas de psicologia. Por isso, hoje em dia o que nós temos que saber é que passar culpas funciona durante X tempo, mas chega um ponto da nossa vida em que nós achamos que estamos a prejudicar alguém, não é? E, como é lógico, aí queremos evoluir. Por isso, se vocês quiserem evoluir, procurem ajuda, porque é necessário.